Eu começo então com uma pergunta. Pensa consigo mesmo, responde para si mesmo, consigo mesmo, um dos dois. O que é uma igreja? O que é uma igreja? Você sabe responder isso? O que é uma igreja? Tem pessoas aqui que estão nos visitando, talvez pela primeira vez, talvez faz um tempo. Eu sei que tem alguns que até estão interessados em conhecer melhor a igreja, e estão querendo saber mais o que é ser membro dessa igreja. Eu sei que tem pessoas que recentemente entraram como membros dessa igreja. Glória a Deus, ele está crescendo, acrescentando para essa igreja. Aí tem aqueles mais velhos, não vou falar nem o nome, né, Brasil? Mas tem aqueles que faz um tempo com a gente, estou brincando. E na verdade, faz talvez alguns anos que são como membros aqui, e antes de entrar como membro dessa igreja, já eram membros de outras igrejas. Vocês sabem o que é uma igreja? Você entende o que significa fazer parte de uma igreja, de ser um membro de uma igreja verdadeira de Jesus Cristo? O que é ser um membro? Olha, eu sinto que eu preciso falar sobre isso porque é essencial. É essencial que cada pessoa que está aqui, seja aqueles que querem entrar ou estão pensando em entrar, ou aqueles que já estão aqui dentro conosco, que cada um entenda mesmo qual é a sua função, as suas responsabilidades, o seu papel como membro da igreja. Como eu falei, tanto aqueles que estão interessados, é bom saber já, para você também analisar e ver se isso é realmente o que você quer fazer. Talvez tem pessoas que estão aqui nessa igreja por algum tempo, que nunca entenderam de verdade qual é o seu papel, qual é, ou o que é aquilo que Deus exige de você, como membro dessa igreja, qual é a sua função, o que Ele espera de você. E assim, talvez você nunca realmente participou, ou se envolveu, ou agiu como um membro, o tipo de membro que nós vemos na palavra, que eu quero apresentar um pouco melhor para vocês. Talvez tenha alguns que estão aqui, você já entrou faz um tempo, mas você talvez nunca sente que realmente, sabe, entrou mesmo. Às vezes a pessoa, ela frequenta, ela visita, aí ela entra como membro e às vezes parece que nada mudou, continuou o mesmo, só que o título mudou. Saiu de visitante, agora é membro da Igreja Batista Novo Tempo, só que assim, você olha, você vem, assiste os cultos e parece que continuou sendo um visitante, só que agora é como membro. Tem alguns que sente que talvez nunca fez parte, nunca contribuiu mesmo para a igreja como um membro. Eu estou dando umas opções aqui, não sei se você se identifica com isso. Nós queremos ter uma igreja saudável. Nós queremos ter uma igreja de verdade que é saudável, uma igreja que tem a capacidade de cumprir a obra de Deus aqui nessa terra, porque a obra de Deus é tão grande e é tão importante, e as consequências do nosso trabalho aqui também são grandes, importantes. Então nós queremos ter uma igreja saudável, mas uma igreja saudável é uma igreja em que cada um de vocês entenda a sua função, o seu papel, as suas responsabilidades, e depois estão determinados a realmente cumprir e viver aquilo, cumprir as suas responsabilidades, viver o seu papel. É como uma família, e vocês sabem, se um membro da sua família não está fazendo a sua parte como membro daquela família, realmente cumprindo a sua função, a família, ela sofre, não é verdade? Se o pai da família não está agindo como um pai precisa agir, se ele não cumpre as suas responsabilidades, os filhos sofrem. Se ele não é um marido que Deus exige dele, a esposa sofre. Se tem pessoas como membros dessa igreja que não estão agindo assim, ou não estão cumprindo o seu papel, talvez por não entender e nem saber qual é a sua responsabilidade, a família de Deus, a nossa família da fé aqui, acaba sofrendo, ou pelo menos nunca vai conseguir alcançar o potencial que nós temos aqui. E nunca vamos conseguir verdadeiramente cumprir a vontade de Deus para nós aqui nesse bairro, aqui em Caraguá, no Brasil e no mundo.
porque eu creio que nós temos um grande potencial aqui, para fazer um grande impacto aqui nessa cidade, e na vida das pessoas ao nosso redor. Mas basta cada um entender a sua função, e estar determinados a verdadeiramente viver aquilo. Quando eu falo igreja, o que vem na sua mente? Que primeira coisa que vem na sua mente? Qual é a primeira imagem? Talvez, para a maioria, eu acho que você pensa nisso, o que a gente está fazendo aqui, esse culto. Igreja, você já pensa nisso, de estar junto aqui dentro desse prédio, onde tem um palco, onde tem umas salinhas aqui do lado, onde tem a palavra de Deus, a gente entra, a gente canta, a gente ora, e nós ouvimos um sermão, e depois voltamos para as nossas casas. Será que é isso? Será que é só isso que é a igreja? Porque muitos tratam a igreja só isso, só assim. Entram, fazem essa parte aqui e voltam para casa e falam, eu fui para a igreja. Não, gente, a igreja é muito mais do que isso. Aqui, o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo agora faz parte de como a igreja vive e convive. Faz parte do nosso agir como uma igreja, mas não é só isso que define a nossa igreja aqui. Vai além disso. Isso aqui é apenas o prédio, onde essa assembleia, essa família da fé, vem para se reunir, para louvar a Deus, para orar, para ouvir a palavra dele, aprender coletivamente da palavra. Mas a igreja vai além dessas 4 paredes, vai além. Quando eu falo de membro de uma igreja, o que você pensa? Será que na sua mente um membro é apenas uma pessoa que depois de entrar, começa a levar um pouco mais a sério as suas responsabilidades em relação aos cultos, em relação à frequência nos cultos? Você sente agora uma responsabilidade de estar mais presente nos cultos. Talvez o membro é aquele que vai para a escola dominical e participa mais dos cultos durante a semana. Talvez você pense, não, o membro é a pessoa que continua vindo, mas agora pode tomar ceia do Senhor. O membro é uma pessoa que continua vindo como estava antes, mas agora tem o privilégio de participar em algumas coisas que acontecem para fazer com que esse culto é realizado. Talvez o membro agora pode ensinar crianças, pode tocar, cantar alguma coisa, pode mexer lá no som, no computador, lá no fundo. Não, talvez o membro é agora uma pessoa que leva mais a sério a sua contribuição financeira para a igreja. Gente, um membro da igreja é muito mais do que só isso. A definição da palavra igreja na língua original é eclesia, que significa um grupo, um povo, um grupo chamado para fora. E a minha definição nas minhas palavras seria o seguinte: a igreja não é apenas o prédio, a igreja é o povo, o grupo de pessoas chamados por Jesus Cristo para fora deste mundo, para entrar numa aliança espiritual uns com os outros, uma aliança verdadeira e séria uns com os outros. E dentro desse relacionamento, esse convívio, essas pessoas aprendam como ser discípulos mais maduros de Cristo, e não só aprendam, mas ajudam a auxiliar os outros dentro da igreja a ser verdadeiros discípulos de Cristo. Para quê? Para que nós possamos fazer outros discípulos de Cristo. Entendeu isso? Quando você entra como uma igreja, você entra para fazer um pacto espiritual, uma aliança verdadeira com esse povo, onde você fala, eu vou auxiliar você nessa caminhada espiritual, eu vou estar aqui para te ajudar a se tornar um discípulo melhor, mais maduro e mais firme de Cristo, e você vai fazer isso comigo, e junto nós vamos sair e fazer mais discípulos. Essa é a missão da nossa igreja, é fazer mais discípulos. Isso é ser um membro, é sentir que você realmente tem uma aliança verdadeira, e tudo isso baseado na nossa fé comum em Jesus Cristo, baseado no fato que todos nós estamos debaixo da autoridade dele, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós com a mesma mente e mesmo espírito nos entregamos a Cristo, e agora ele, como cabeça desse corpo aqui, dessa igreja, ele vai nos direcionar e nós vamos trabalhar juntos para alcançar o nosso potencial e realmente cumprir a vontade dele, a vontade de Deus. Então, de verdade, não é apenas o prédio, não é o palco com instrumentos e salinhas do lado, é um grupo unido em Cristo. Você se sente unido com essa igreja?
Se você é membro, você se sente unido, que você tem o mesmo propósito do que os outros aqui dentro, que você tem aprendido mais como ser um discípulo firme e verdadeiro de Cristo, e você está fazendo a sua parte para ajudar os outros dentro da sua igreja a fazer o mesmo. Você está propositalmente buscando a fazer outros discípulos de Jesus Cristo lá fora? Se a resposta é não, meus irmãos, tem algo faltando. E talvez não estamos cumprindo o nosso papel verdadeiro. Abre comigo em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Creio que vai estar no telão também. Vai, já está. Antes da gente ler, eu quero te dar um contexto que é extremamente importante, que vai fazer esses versículos aqui fazer muito mais sentido. O que nós vamos ler agora é a definição da primeira igreja que Jesus estabeleceu, tá? Em capítulo 1 de Atos, se você já leu, você viu que Jesus ele estava com os seus apóstolos, ele deu as últimas instruções para eles, e as instruções eram sobre a igreja, sobre como que a igreja tinha que ser, como que a igreja deveria agir, o que era uma igreja, o que era um membro da igreja, e ele ascendeu para os céus, ele foi para lá. E aí ele deixa os seus apóstolos reunidos em oração, esperando o poder do Espírito Santo descer sobre eles. Quando isso acontece, a igreja entra em ação. A igreja começa a fazer o seu papel, a sua missão. No começo de capítulo 2, você vê o apóstolo Pedro se levantando diante de uma multidão de milhares de pessoas. E corajosamente ele começa a declarar o evangelho de Jesus Cristo, a confrontar o pecado e o fato de que esse povo tinha rejeitado Cristo, e ele prega a palavra. E no final dessa pregação, a Bíblia fala que 3.000 pessoas aceitaram Cristo e foram batizados. Imagina aquela cena, incrível, 3.000 pessoas naquele dia, e fala que foram acrescentados essas pessoas para essa igreja. Agora olha comigo em versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é uma igreja. E em nenhum momento você vê que quando essas pessoas entraram como membros, que o apóstolo Pedro falou, então vamos procurar um prédio e alugar um prédio agora, vamos ver quem são os músicos para a gente montar uma equipe de louvor, não, eles não começaram a pensar sobre essas coisas. Eles começaram a pensar nessa união que eles tinham um com o outro, de estar juntos, unidos, auxiliando um ao outro, ajudando um ao outro. Aqui eu vejo um grupo de pessoas dedicados um ao outro, de verdade, se preocupando verdadeiramente uns com os outros. E não era só uma vez durante a semana, não era só nos domingos à noite, era constante, era uma comunhão constante, era uma união constante. Eu vejo um grupo de pessoas dedicados a essa comunhão, promovendo essa união com amor e humildade. Eu vejo um grupo de pessoas que se reuniam constantemente para orar juntos, para conversar sobre as suas necessidades, sobre as suas dificuldades, depois orar para ajudar um ao outro. Eu vejo um grupo tão preocupado que eles estão dispostos a sacrificar algumas coisas suas para ajudar, cumprir ou atender as necessidades dos seus irmãos novos. E você vê eles louvando junto. É uma cena muito bonita. Será que isso nós conseguimos até hoje? Será que dá para duplicar aquilo, para realmente imitar aquilo? Porque é aquilo que é uma igreja.
E a nossa igreja deve parecer como isso. Um grupo de pessoas realmente interessados em conviver um com o outro. E o que nós vemos em muitas igrejas hoje é uma cena um pouco diferente, não é? Não é verdade? Não é uma cena em que as pessoas entram num prédio uma vez por semana, talvez duas, tem um contato bem superficial um com o outro, oram naquele momento, cantam junto, escutam uma pregação, dá um sorriso um para o outro, fala Deus te abençoe, e aí volta para suas casas e busca seus próprios interesses e busca a cumprir os seus deveres do dia a dia, e o único contato que tem novamente com alguém da igreja, com o povo da igreja, é naquele próximo domingo à noite, quando estão juntos. Isso é bem diferente do que eu vejo em Atos com a primeira igreja, bem diferente. E eu pergunto, será que nós podemos ser uma igreja saudável agindo dessa forma, apenas dessa forma? Você pode ser um membro saudável que está cumprindo o seu papel apenas assim, vindo uma vez, conversando, tendo esse contato, essa comunhão com as pessoas por pouco tempo durante a semana? A resposta é não. Talvez num nível bem superficial, de poder ver, conversar rapidamente, falar que vai estar orando pela pessoa, sim, mas no nível que Deus exige, que Ele quer de nós, não. E hoje eu só quero simplesmente relembrar vocês esse fato, que Deus não quer você, como membro dessa igreja, simplesmente entrando, assistindo o culto e voltando para sua casa, sem ver, ou conversar, ou orar, ou ter nenhum contato com os outros membros até a próxima semana. Ele não quer isso. A igreja, eu acho, pelo que eu entendo, nunca foi a intenção de Deus, ou de Cristo, quando Ele estabeleceu. Gente, as nossas responsabilidades como membros tem menos a ver com o que estamos fazendo agora, com a parte física de fazer esse culto funcionar. Tem menos a ver com isso e mais a ver com os nossos relacionamentos um com o outro. De verdade. A minha maior responsabilidade é como eu trato e convivo com vocês, num relacionamento de aliança diante de Deus, baseado na nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu tenho responsabilidades aqui, fisicamente, de fazer o que eu estou fazendo agora. Mas a minha parte vai além do que só esse culto neste momento agora. Eu quero ler alguns versículos para vocês. E se prepara porque é um monte, tá? Presta atenção na frase uns aos outros, ou uns pelos outros, que todos esses versículos têm em comum. Vamos lá, vai estar no telão. Você não precisa abrir porque é muito e eu quero que você apenas ler. Acompanha, vê qual é a sua responsabilidade, uns com os outros daqui. Marcos 9:50. O sal é bom, Jesus fala, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos, olha só, e vivam em paz uns com os outros. João 13:14, pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Fala sobre humildade e servir o seu próximo. João 13:34, um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. João 13:35, Jesus fala: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 15:12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. João 15:17, este é meu mandamento, amem-se uns aos outros. Quantas vezes em poucos capítulos Jesus falou sobre amar uns aos outros? Será que é importante? Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Romanos 12:16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos,
mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 15:7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. 1 Coríntios 12:25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 1 Tessalonicenses 3:12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. 1 Tessalonicenses 4:18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 5:15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Hebreus 10:24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Tiago 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, ama sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E último, 1 João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É muita coisa, muitas instruções para a igreja, para cada membro da igreja. E gente, essas instruções são para você, são para mim. Ou seja, não é apenas para um certo grupo de pessoas. Essas são as responsabilidades de todos os membros da igreja. E nós vemos 3 categorias principais na maioria desses versículos, que são o quê? São amor, humildade e união. A sua responsabilidade aqui não é só para você tentar encontrar algo físico para fazer dentro desse prédio, mas é para você sair desse prédio, entrar em contato, união com os seus irmãos e demonstrar um amor sincero, verdadeiro, promovendo a união humildemente. Você quer ser útil dentro dessa igreja? Você quer ser usado por Deus poderosamente dentro dessa igreja? Segue isso. Presta atenção nos seus relacionamentos com as pessoas aqui, porque você pode fazer um impacto muito maior lá fora, durante a semana, com esse convívio e união com a igreja, do que
o que você pode fazer aqui dentro desse prédio uma vez durante a semana. Essas são as nossas responsabilidades. E a minha pergunta é essa, estamos quase terminando. Será que isso é possível mesmo? Cumprir tudo o que nós lemos agora. Será que é possível? Se nós só tratamos a igreja ou temos o convívio com a igreja nesse momento que estamos tendo agora? Como eu falei, talvez um pouco, num nível superficial, mas não dessa mesma forma. Na verdade, a maioria do amor, humildade e união que você vai experimentar vai ser fora dessa igreja. É aí que porque é assim que nós conseguimos realmente estabelecer e criar relacionamentos que são verdadeiros e genuínos. Cumprindo o seu papel como membro da igreja acontece mais lá fora do que aqui dentro. Eu vou falar isso mais uma vez. Cumprindo o seu papel, a sua função como membro dessa igreja, vai e tem que acontecer mais lá fora desse prédio do que aqui dentro. Será que você tem noção disso? Como que eu posso realmente aplicar tudo que nós vimos agora se eu não conheço as pessoas da minha igreja? Como? Se eu não tenho relacionamentos verdadeiros e pessoais com outras pessoas dessa igreja? Eu não posso, é impossível, porque tudo isso que nós lemos é no contexto de união, um pacto espiritual, um convívio constante com a sua igreja. Faz o seguinte, dá uma olhada ao seu redor. De verdade, você pode olhar só para o lado direito e esquerdo. Olha para as pessoas ao seu redor. Você conhece essas pessoas? De verdade, você conhece essas pessoas? Talvez você sabe o nome, e no geral você talvez sabe algumas coisas. O Yudi, ele é o cara que filma lá na igreja. O Yudi faz muito tempo que está aqui. Será que você conhece o Yudi? De verdade? Pessoalmente? Você sabe das suas dificuldades? Desculpa, Yudi, é só um exemplo. Você sabe das dificuldades dele? Você tem orado por ele? Porque uns versículos que eu li agora é de ser bondoso, é confessar os pecados, é orar um pelo outro, para com todos também, né? De amar todos da igreja. Você pode dizer que você ama a sua igreja? E eu não estou falando de um sentimento bom para com aquelas pessoas. Não, Beth, quando eu vejo ela lá na igreja, bacana, gente boa, amo ela. Não, isso não é amor. Isso não é amor. Porque amor é uma palavra que exige prova, né? Exige ação. Então, se você ama a Beth, é porque você está envolvido na vida dela, porque você conhece ela pessoalmente, e porque você tem demonstrado fisicamente o seu amor por ela. Não é fácil. E mais que a igreja cresce, complica ainda mais. Então, eu entendo isso. E cada um tem as suas famílias, seus trabalhos, eu entendo isso. Mas você tem feito um esforço para realmente ter essa união, humildemente, promovendo união entre você e essa igreja? Eu vou concluir, na verdade. Eu acho que eu falei aquilo que realmente eu senti. De verdade, eu quero relembrar vocês de que a igreja é mais do que o que nós estamos fazendo hoje. E eu quero encorajar você, se você é um membro, de você se abrir um pouco mais, se esforçar um pouco mais. Buscar mais convívio com pessoas fora desse prédio. Porque quando nós começamos a fazer isso, você vai se tornar um discípulo melhor de Cristo. De verdade, vai acontecer. Você vai aprender como amar melhor, você vai aprender como servir, você vai aprender como realmente se tornar um discípulo maduro de Cristo, e você vai estar auxiliando aquelas pessoas da sua igreja a fazer o mesmo, e junto vocês vão conseguir fazer mais discípulos. Só que se continuar apenas vindo aqui, participando do culto, uma vez por semana, voltando para sua casa, e nunca mais tendo contato com a pessoa até voltar aqui no próximo domingo, você não está cumprindo o seu papel, as suas responsabilidades como membro.
As pessoas querem ser usadas por Deus, né? Assim, você olha e fala, não, eu queria fazer alguma coisa na igreja, eu quero ser útil, eu sou um membro que, sabe, eu não sei o que eu posso fazer, eu não tenho nenhum talento para cantar, como o pastor Justin canta, eu não tenho nenhum talento em tocar nada, eu não sei ensinar, nem gosto de crianças, não sei se você gosta ou não, mas eu não sei pregar, eu não sei ensinar, então, olha, eu não posso fazer nada. E sabe o que acontece? As pessoas enxergam que servir a Deus e ser útil como membro da igreja é só se você consegue fazer algo dentro desse prédio. As pessoas ficam desanimadas e as pessoas ficam frustradas porque querem ser usados. Então só vem, senta, sai. Entra, senta, assiste e sai. Nada muda, continua sentindo um visitante porque não conhece ninguém e não tem nem uma união verdadeira com ninguém da igreja. Mas quando você entende que a sua função, ser usado por Deus, é muito mais lá fora do que aqui, tem tudo a ver com seus relacionamentos com as pessoas, isso muda. Aí você pode fazer um impacto, você pode auxiliar, você pode orar, você pode servir, você pode perdoar, você pode fazer tudo aquilo que nós lemos. E você vai se sentir útil, que Deus está te usando para fazer uma diferença dentro dessa igreja. Dentro desse grupo de pessoas, você pode fazer uma diferença. Mas tem que cumprir o seu papel. Então, para vocês que estão nos visitando, é isso. Se você tem ou tem pensado em como seria entrar, ou o que seria exigido de mim, é isso. E também, se você tem um dom, talento, quer se envolver nas coisas para o culto funcionar, ótimo. Mas não é só isso. E se você é um membro aqui, e você percebe que tem falhado nessa parte, talvez falta de entendimento, não sabia muito sobre essas outras responsabilidades, aplica, começa a viver isso, para que essa igreja possa fazer a obra de Cristo nessa terra, para que possamos honrar e glorificar a Ele, neste lugar, através da nossa aliança espiritual, para que possamos fazer mais discípulos para Ele. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Sempre a sua palavra nos dá e nos ensina, nos mostra tudo que o Senhor quer de nós. Tudo que o Senhor exige ou espera de nós como discípulos verdadeiros. Senhor, eu peço que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, nos dando um desejo de sair da nossa zona de conforto, de realmente buscar a criar relacionamentos verdadeiros e genuínos aqui, para que possamos cumprir o nosso propósito, que é ser discípulos verdadeiros do Senhor e auxiliar os nossos irmãos também a ser o mesmo. E que possamos fazer mais discípulos para o Senhor. Tudo isso para a tua honra e a tua glória. Para que possamos ser uma igreja saudável neste local. E ser luz no meio da escuridão. E alcançar mais almas para o Senhor. Te agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Último momento, a gente sempre toca uma última música para você refletir um pouco, para você orar, você pode cantar, agradecer a Deus. Fala com Ele, aproveita este momento, fica à vontade enquanto nós cantamos.